Oi gente, tudo bem? Bom dia para todos. Meu nome é Wilson Frade Filho e eu estou falando com vocês da roça. A internet deixa a gente em contato com tudo, né? Em função dessa crise da Rússia e da Ucrânia, eu vejo que tem muita gente que desconhece a verdadeira origem do problema, quando que a coisa começou a se agravar. Isso foi em 2012. E eu fui tentar buscar informações sobre o que aconteceu nessa época na internet, mas está muito difícil, porque o Google agora ele te permite com facilidade fazer busca de informações que aconteceram nos últimos 30 dias. Coisas mais antigas ficou muito complicado de achar. Eu acho isso um erro muito grande, mas eles estão fazendo isso. Então eu fui lá no meu Facebook, eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu Facebook, vocês podem ir lá e fazer uma pesquisa de 2014, dos posts que eu fiz em 2014 com a palavra Ucrânia. Aí vocês vão achar um monte de post que eu fiz na época, que explica muito mais coisa do que eu vou explicar nesse vídeo. Tem muito mais detalhes, muito mais problemas que aconteceram na época. E então, com base nessas informações, eu fiz esse vídeo, é o que eu vou mostrar agora para vocês. Quando o Viktor Yanukovych era presidente da Ucrânia e a Europa fez uma proposta para a Ucrânia se tornar parte da União Europeia. Os ucranianos adoraram a proposta, iam fazer parte da área de livre comércio da União Europeia, iam ter status de europeu, então o nível de vida deles ia subir bastante. Era bem tentador para a Ucrânia. Em 2013, esse documento chegou a um formato final, que era o documento que se chama Acordo de Associação da Ucrânia com a União Europeia. No formato final, porém, essa integração, essa associação da Ucrânia com a União Europeia, ela foi dividida em fases. E na primeira fase, a União Europeia propôs que a Ucrânia aceitasse pagar parte da dívida da União Europeia e que o status de cidadão europeu, ou seja, toda a parte boa do projeto, ficaria para depois, sem data marcada. Em algum momento, eles iriam então liberar a participação da Ucrânia como União Europeia e os cidadãos ucranianos receberiam o status de cidadãos europeus. É claro que a jogada toda era militar, porque a partir do momento em que a Ucrânia aceitasse ser parte da União Europeia, então ela automaticamente se tornaria um país membro da OTAN. E a OTAN poderia entrar e colocar os mísseis na fronteira da Rússia. O que deu errado foi dividir essa associação de participação, esse acordo de participação, em fases. Primeiro a Ucrânia pagaria as dívidas e um dia qualquer lá se tornaria, teria o status de cidadão. Mas só nessa primeira fase já seria suficiente para a OTAN entrar. Quando foi anunciado que o acordo seria feito dessa maneira, os ucranianos não ficaram satisfeitos, porque ninguém é bobo, né? Você vai ser sócio de uma empresa, te fazem uma proposta, você vai ser sócio de uma empresa, mas na primeira fase você não vai ter direito aos lucros, não, você vai ter direito a pagar parte da dívida. Um dia qualquer a gente te dá o direito aos lucros. O Viktor Yanukovych, então, ele voltou atrás e disse que não iria assinar o contrato, que assim não era bom para a Ucrânia. O que aconteceu? O Ocidente não aceita, porque a vontade de colocar mísseis lá na cara da Rússia era muito grande. Houve uma revolta de estudantes, não em quantidade suficiente para justificar o que aconteceu. Yanukovych sabia que ele tinha que fugir do país, porque senão ele ia morrer ou ele iria para a cadeia. Começou a ser acusado de traição. Se ele era corrupto ou não era, eu não discuto, tá? Dizem que tem muitas acusações de corrupção por parte dele, mas aí tem no mundo inteiro. Tem no Brasil, tem na Rússia, tem na União Europeia, tem nos Estados Unidos. Aliás, os maiores valores de corrupção do mundo são americanos, norte-americanos. Então,
Eu não sei exatamente todos os detalhes, mas ele precisou fugir para a Rússia. Ele foi deposto e fugiu. A Rússia ajudou o Yanukovych a escapar do território ucraniano para que ele se tornasse um exilado na Rússia. É isso que a gente está discutindo. Não é se ele era corrupto, se ele era bom, se ele era honesto, se não era. Foi o acordo. Quando a União Europeia descumpriu o acordo, querendo que eles entrassem para pagar apenas a dívida e depois receberiam o status de cidadão europeu, ele se negou a assinar o acordo, os ucranianos também não gostaram. Ele foi deposto e, por indicação norte-americana e da OTAN, evidentemente por debaixo dos panos, né, chama-se troca de regime. É uma coisa que os Estados Unidos faz muito bem e faz muito, e ele admite que faz, os Estados Unidos admitem, nós fazemos sim, porque é uma questão de, às vezes, segurança nacional ou interesse nacional. Quando é do interesse dos Estados Unidos muito grande, eles fazem a troca de regime. E eles falam abertamente que fazem, dizendo que é em defesa da democracia mundial. Então eles agem na cara de pau mesmo, fazendo trocas de regimes, mudando presidente eleito pelo povo e colocando um presidente eleito por eles, escolhido por eles, e sem a menor cerimônia, dizendo que é por interesse da democracia mundial. Então, ao entrar o Poroshenko, foi que os russos deram um grito. Imediatamente os russos anexaram a Crimeia, porque eles não podiam perder as duas bases militares que eles têm na Crimeia, que são as bases mais importantes de defesa da Rússia no Mar Báltico. A região de Donetsk e Lugansk, alguns falam Luhansk, também já tinham uma tendência pró-separatista. E o que o Poroshenko fez quando ele assumiu o governo? Ele disse que iria esmagar os separatistas o mais rápido possível para que a Ucrânia se estabilizasse e iria tomar de volta a Crimeia. Ele não conseguiu nenhum dos dois. Nem tomou a Crimeia e nem acabou com a vontade separatista da região de Donbass, que é Lugansk e Donetsk. Então ele promoveu ataques militares que massacraram a população. As fotografias são terríveis. Eu tenho aqui uma coleção de 40 fotografias, mas dá para achar muito mais na internet. É como se você pensasse na praça pública da sua cidade de maior movimento, no dia de maior movimento, no dia normal, dia de semana, e as bombas de fragmentação fossem despejadas. Então tem foto de crianças, de velhos, de adultos, de adolescentes, o povo todo despedaçado. Quando a bomba explode, ela se fragmenta, as partes voam em velocidade supersônica e vão partindo ao meio, arrancando pedaços de todo mundo que está na área da explosão. Então, a coisa degringolou dessa maneira. O Poroshenko foi tão cruel, tão impiedoso, que ele precisou ser trocado. Aí entrou um outro presidente, uma outra pessoa assumiu temporariamente até as próximas eleições e depois acabou entrando o Zelensky, Volodymyr Zelensky, que eu acho que deve ser quase um Vladimir Zelensky. Volodymyr para Vladimir, eu acho que é só uma questão de pronúncia de uma região para outra. Aí o que acontece? O Zelensky, ele se mostrou mais cruel e mais impiedoso com os rebeldes, com a população que ele chama de rebeldes do leste ou do leste do norte, alguma coisa assim. É a região de Donetsk e Lugansk e depois vem a Crimeia, né? E ele promoveu massacres piores do que o Poroshenko. Aí foi aí que a Rússia acabou entrando, né? Aí ele aceitou, a Rússia concordou com a exigência de que Donetsk e Lugansk fossem aceitos como estados independentes. Vladimir Putin reconheceu como estados independentes. E aí, como estados independentes, as regiões puderam fazer acordos de assistência mútua com a Rússia. E a Rússia imediatamente sabia o que ia acontecer, que a população ia ser massacrada, ajudou na evacuação da população antes de invadir o território ucraniano.
Então a coisa começou por aí. É sempre um dedo do Ocidente, é sempre um dedo da OTAN, Estados Unidos e União Europeia. Eles queriam controlar a Ucrânia porque lá passa o gás que vai para a Europa, ou passava, já foi até desviado, na época passava por lá. Esse gás ele era acumulado em cavernas como estoque e depois vendido para a União Europeia. Então, no final, tudo é interesse da OTAN, é interesse energético, é interesse de expansionismo, e a Ucrânia foi usada como um proxy dos interesses europeus, e a Rússia não podia deixar. Em termos muito grosseiros, muito simples, vamos dizer assim, que eu tenho um problema sério com os traficantes da região e o meu vizinho faz um acordo com os traficantes em troca de benefícios e permite que os traficantes fiquem na casa dele, no muro próximo, na fronteira, com armas apontadas para a janela aqui de casa. Eu não aceitaria e os russos não aceitaram. Então, para quem não sabe, a história é mais ou menos esta. Tá bom? Então, até a próxima e obrigado por assistirem. Grande abraço a todos.